Então, olha, pessoal, boa noite. Alô. Sejam todos e todas muito bem-vindas, especialmente Ana, Milney. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ana, Milney, Clarissa. O Igor, espero que ele chegue daqui a pouco. Então, olha só, pessoal, como é que eu queria começar essa atividade, dizendo como é que nasceu a ideia. Nós recebemos do Andes duas caixas com 18 títulos, muito interessantes na área de História, Ciências Sociais e algumas publicações do Andes. Então, são 18 títulos, 2 exemplares de cada título. E aí a primeira ideia que veio foi, então, de sortear esses livros junto aos docentes do Cefet, num sentido amplo, não só na base filiada, para tentar trazer as pessoas para interagir com o sindicato, e em cima de um material que é formativo, né? Aí, ao pensar o sorteio, nós achamos, gente, que já que é um sorteio do kit de 40 anos do Andes, a gente poderia fazer uma atividade vinculada à história do Andes. E a gente tem conhecimento de um livro que foi produzido no final de 2019, da Kênia Miranda, Lutas por Educação no Brasil Recente, que conta a história do Andes. E, ao final, faz uma discussão muito interessante sobre a natureza do trabalho docente, o nosso pertencimento de classe. E a gente achou, então, que seria interessante, para criar um contexto, né, de sortear, não ser simplesmente sortear ao vivo os livros, a gente fazer uma apresentação desse livro. E aí distribuímos os capítulos pela diretoria, cada um de nós ficou responsável por apresentar um capítulo. Mas aí, juntando uma ideia com a outra, falou, mas seria interessante que, nesse contexto de contar a história do Andes, que a gente pudesse convidar militantes do movimento docente, do Cefet e também do próprio Andes, que pudessem entrar na sala e espontaneamente fazer um relato da trajetória dele no movimento, de como é que ele percebe a história do Cefet nesses 40 anos de luta do Andes. Então, nós vamos misturar essas três ações, né? Nós vamos começar apresentando os capítulos, mas aí já que nós temos pessoas na sala, a minha ideia é a seguinte: assim que a Sandra fizer a apresentação da introdução do livro, aí a gente já abre para as falas, que é muito importante os depoimentos. A gente está com muita expectativa de registrar as falas dos militantes, de quem tem participado, tanto na história quanto no presente do Cefet. Então, assim que a Sandra terminar a apresentação dela, eu vou passar a palavra para quem estiver aqui presente hoje e quiser fazer uma fala. E aí a gente depois dá sequência nos demais capítulos. Se entrar mais alguém na sala durante a apresentação, a prioridade vai ser sempre de quem entra para fazer o depoimento, tá certo? Quando a gente tiver apresentado os 3 primeiros capítulos, que conta a história do Andes, aí a gente faz uma parada, sorteia os livros, e na última etapa a gente faz o fechamento com a discussão dessa natureza do trabalho docente, argumentos para o nosso pertencimento de classe, e uma conclusão com o Adilson. Entenderam a dinâmica? Então, sem mais demoras, né, eu vou passar a palavra para a Sandra, já quer que compartilhe a tela, né, Sandra? Pode rodar aí? Uhum. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre o livro da Kênia, né? A mediação é do Adelso, a apresentação e introdução minha, Sandra, a consolidação de uma força política da Catalin, a consolidação do movimento do novo sindicalismo da Suzana, a natureza sociohistórica do Adelso e a conclusão do Adilson, né? Eu fiz uma pesquisa, né, sobre quem é a Kênia, e eu fiquei, assim, surpresa. A Kênia, ela trabalhou com pedagogia na graduação, desde 97, depois ela fez uma especialização em educação e movimento sindical, né? E em 2004 ela começou o mestrado dela na área de educação, tá? E sempre com esse viés de educação pública, o direito à educação pública. E em 2008, ela já na área da história social, ela faz o doutorado dela, de onde deriva o livro, né? Porque é a partir do doutorado dela que ela tem essa iniciativa de publicar esse livro. E o orientador dela foi o Marcelo Badaró, né?
que eu já tive contato com algumas pessoas que me falaram dele, que é uma pessoa bem atuante aí também no sindicato, né, Nantes? Tchau. De verde, eu coloquei aí, para vocês entenderem, o trabalho dela como docente, como servidora, né, de escola no EJA primeiro, depois no Colégio Pedro II, no segundo grau. Aí ela começou trabalhando numa pós-graduação, na iniciativa privada também, né? E agora, atualmente, né, desde 2013, né, ela é professora mesmo da UFF, que é a Federal Fluminense. Próxima. O Marcelo Badaró, ele faz a apresentação, né, do livro dela, ele faz um texto de apresentação do livro dela, um chamado do livro, chamando a atenção com esse título muito interessante, para nos entendermos, né? Por que que a gente tem que se entender? Na verdade, eu acho que esse é o ponto culminante de tudo, né? A gente tem que saber quem é. Então, ele abre, desce só um pouquinho, Adelso. Ele abre a discussão falando o seguinte, duas falas, ele me chamaram a atenção, não, pode subir um pouquinho. Essa aí. A estrutura sindical foi criada dentro de um regime de exceção do Getúlio Vargas, mas nos poucos momentos em que o país viveu uma democracia formal, ninguém mexeu nessa estrutura. Isso aí é uma fala do nosso Lula, né? Ex-presidente, futuro presidente. Se eu fosse o governo, eu daria plena liberdade aos sindicatos. Então, isso é uma crítica que o Marcelo está fazendo à fala do Lula em 78, quando então ele era presidente, né, do Sindicato dos Metalúrgicos, lá em São Bernardo do Campo, e ele tinha essa visão que o sindicato era um sindicato formado pelo governo de Getúlio, né? Um sindicato que pagava contribuição, né, imposto, recolhia imposto dos trabalhadores através do governo, e ele faz essa crítica, que o sindicato deveria ter plena liberdade. Só que isso aí, depois, quando ele se torna presidente, na visão do Marcelo Badaró, não altera. Então, continuando aí, a gente tem, então, eu fiz o desenho aí da vaquinha, porque primeiro a gente era uma vaquinha, né? Em 1940, os sindicatos eram subordinados ao Estado. Então, a gente era o gado. E agora a gente é o pelego, né? A partir do AI-5, nós ficamos controlados pelos patrões, né? Então, nós evoluímos de vaca para esse bichinho aqui, que é o carneirinho, né? E com o fato do crescimento econômico, da economia, o milagre econômico, né? Houve muita concentração de renda, e essa concentração de renda na mão dos patrões fez surgir um choque, né, de classes. E esse choque de classes, ele culminou num movimento que todo mundo já deve estar cansado de conhecer, que é de março de 1980, que é a Assembleia famosa no estádio do Vila Euclides. Esse foi o marco inicial do que a gente chama novo sindicalismo, né? Depois da era Vargas, né? Então, o novo sindicalismo, ele pretende ser mais combativo, autônomo e organizado a partir da base. A partir daí tem a criação do PT, a criação da CUT e de outros movimentos sindicais que combinam, né, todos esses movimentos a partir de greves e reivindicações na Assembleia Constituinte de 87 até 88, tá? Isso é um histórico, né, que ele faz na apresentação. Depois ele fala que o Lula, ele
depois que ele se torna governo, na verdade, o que acontece é uma diminuição das greves e da postura defensiva do sindicato, né? Então, o Andes entra em cena se opondo a essa estrutura sindical aí pós-governo Lula, impulsionando a resistência grevista dos docentes contra desresponsabilizar o Estado com sua manutenção financeira, restringindo sua autonomia constitucional e introduzindo mecanismos de gestão modus operandi nas instituições, né? Já falamos do Sindicato Pelego. Pode continuar. Então, o Andes, para fechar a apresentação, na visão do Marcelo Badaró, ele tem controvérsias específicas, né, internas. Os trabalhadores docentes, eles não se veem como trabalhadores, eles se veem como trabalhadores intelectuais, né? E não se veem simplesmente como trabalhadores também, eles se acham docentes universitários, se intitulam docentes universitários. No entendimento de proletarizado, isso aqui está escrito errado, no sentido da expropriação de sua tão valorizada autonomia pedagógica e intelectual, e exploração de seu trabalho via assalariamento. Os docentes se enxergam como especialistas em atividades intelectuais muito qualificadas, com dificuldade de identificação como trabalhador. Esse é o ponto que a gente está, né? Aqui é o ponto onde a gente chega. A experiência de lutas por educação revelou a greve como instrumento de intervenção política na trajetória dessa entidade. Não são apenas os trabalhadores que ela nos apresenta, mas a classe dos empregadores, Estado, opinião pública, tal qual aparece no espelho posto à sua frente pelos trabalhadores. Uma greve é uma relação dinâmica, né? Então, uma greve ela não é uma escolha da categoria, ela é uma relação da categoria com todos os outros, né, personagens envolvidos. Outra parte, pode passar, da formação, quanto à formação de classe, ela fala o seguinte: os indivíduos isolados só formam uma classe na medida em que têm que manter uma luta comum contra outra classe. Então, a gente só vai formar classe a partir da necessidade dessa luta, de enxergarmos como classe trabalhadora e termos essa luta em comum, enxergando, eu diria, o inimigo, né? Isso nos uniria a formação da classe operária inglesa, que não é uma classe e nenhuma estrutura, nenhuma categoria, mas algo que ocorre efetivamente nas relações humanas. Então, a classe dos trabalhadores da educação, nessa nova força social, fazem uma organização e uma reorganização da luta contra a política de transformação da educação em mercadoria. Esse é o papel do Andes, né? E, para fechar, eu vou explicar aqui que, na verdade, o Adelson já explicou os capítulos, né? Que agora meus colegas vão falar o primeiro, segundo e terceiro capítulo, com as considerações finais. Tá? E aí a gente vai entender todo o processo da luta. Obrigada. Agradecer a Sandra, a ótima apresentação, foi uma boa introdução. E aí, como nós vamos abrir as falas para os presentes, para darem depoimento sobre a história do Sindicefet no Andes, na trajetória de luta do Andes, eu já queria levantar uma questão que eles nos ajudassem, né? Porque nós não somos da área das ciências humanas, né? Então, a gente lê esses textos, fica com dúvida. Eu penso que a sociedade de classes, ela aparece no momento em que você começa a ter o advento da propriedade privada. Quer dizer, na medida que você tem a propriedade privada, você começa a ter a divisão da sociedade em classes. Mas se você tiver uma sociedade que não é organizada a partir da propriedade privada, a gente não teria a existência das classes. Eu queria saber se esse entendimento faz sentido para vocês quando forem fazer as falas. Bom, vou passar a palavra para a Clarissa, então. Gostaria de fazer um depoimento, Clarissa? Não sei se vocês vão conseguir me ouvir, né, porque agora a Sandra tem razão. Barulhão, mas estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Um pouco empolgados.
Agradecer o convite, né, que o Adelson me fez. Hoje eu estou na diretoria da Regional Leste do Andes. Eu sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto, mas eu fui aluna do Cefet, né? Estudei no Cefet, então a história do Sindicefet, na verdade, também faz parte da minha história, porque ao entrar no Cefet, a combatividade dos professores do Cefet, em defesa da educação pública, né? Eu estudei no Cefet no final da década de 80. E também o posicionamento do sindicato em defesa e em apoio à luta dos estudantes foi fundamental para entender essa questão do sindicalismo, como que o Sindicefet sempre cumpriu um papel importante nisso. Então, ao ver hoje a participação do Cefet, então, ao longo dessa história, como um sindicato combativo, como parte do Andes, é assim, muito importante para mim. E, pensando no tempo presente, aqui colocar o papel fundamental que o Sindicefet está cumprindo na luta contra a PEC 32. Né? A gente está, acho que, na 13ª semana de luta, de mobilização em Brasília. Em todas as semanas, sempre tem alguém representando o Sindicefet, é um sindicato que não tem se furtado em não só estar em Brasília, mas aqui também em Belo Horizonte, a estar participando de todos os movimentos. Nós vivemos um governo que é um genocida, né, e que está tentando destruir, como outros já tentaram, a educação pública, o serviço público, mas a luta que o Sindicefet tem participado, tem apoiado, não só enquanto mandando os professores, enviando os professores, financiando, né, toda a luta, mas também apoiando outras categorias que estão em luta. Então, assim, é uma honra para mim participar dessa discussão hoje, de entender um pouco essa história do Sindicefet. Eu acho que a Sandra colocou uma coisa fundamental, né, de pensar que o Andes ele se coloca como um sindicato que, independente de quem está no governo, o papel do sindicato é ser independente dos governos, né? E isso é um princípio do Sindicato Nacional que a gente tem resgatado ao longo dessa história e colocado como fundamental. Pensar na defesa da educação pública, da universidade, dos institutos que sejam socialmente referenciados. Então, isso é um papel que o Andes tem que se colocar. E eu acho que, ao longo desses 40 anos, algumas seções sindicais, como o Sindicefet, a do FOP, que tem também quase esse mesmo tempo na história, né, de luta do Andes, que se criaram, então, enquanto parte desse sindicato, ele cumpre um papel fundamental, não só na luta hoje contra a PEC 32, mas na defesa da educação pública de qualidade e socialmente referenciada. É isso. Muito obrigado, Clarice, pela sua fala. Esses depoimentos vão constituir aí um resgate da história do Sindicefet. A gente pretende produzir um material formativo sobre isso. E aí eu consulto o Milney, Igor, Ana, se gostariam de falar, fiquem à vontade também para não falar e apenas participar. Aí eu não sei se a Ana está nos ouvindo. Igor, está nos ouvindo, Igor? Poderia falar da importância, né, da luta sindical, desse aparato para nós, principalmente nesse último período aí, em que a luta se tornou cada vez mais aguerrida, né, mais intensa, nesses últimos 7 anos em que eu sou docente na instituição, né, assim, aprendi a ter uma profunda conexão, né, com o nosso sindicato, com nossos interesses como categoria e de classe. Então, acho que é fundamental, né, que nosso sindicato tenha tido, né, essa história, essa trajetória ao longo desse período aí em que vem se consolidando, enfim, se constituiu e se consolidou, né? Basicamente isso. Eu vejo que a história do Sindicefet, ela se faz, né, a partir desse histórico de lutas, mas se faz no presente também, né? E aí, com certeza, você tem sido um militante muito presente, ativo e participante da luta, que é o que faz o Sindicefet, né? Então, o seu depoimento é muito importante nesse sentido também. A próxima intervenção, se não me engano, é da Catalina. Correto, Catalina? Vou colocar aqui a sua apresentação. Bom, ele é dividido nesse capítulo
ele é dividido, só passa a primeira folha, a segunda folha, aliás, né, que ele chama Consolidação de uma Força Política, os Professores e um Novo Sindicalismo. Trata-se disso, né? E ele é dividido em 3 teminhas. O primeiro tema seria o associativismo e o sindicalismo docente. Aí pode ir, passa por inteiro. Aí. Então, né, o que ele quer dizer nessa primeira parte aí desse capítulo? Ele fala que as organizações docentes elas não foram inauguradas pelo movimento que é conhecido como novo sindicalismo. Sem falar que ele concorda que ela, né, a Kênia, concorda que esse movimento é um novo sindicalismo, é um movimento assim, que houve maior crescimento e maior amadurecimento. Porém, né, ocorreu, né, uma sobreposição por 3 aspectos. A expansão do ensino público e da forma que isso ocorreu, as experiências fragmentadas vividas pelo novo sindicalismo e as convergências entre as lutas democráticas do ensino e a tradição do movimento operário, né, que inspiraram, sem dúvida nenhuma, influenciaram, né, os nossos movimentos. A gente também bebeu na fonte aí dos movimentos operários, né, nas lutas corporativistas nós também. Pode passar. A segunda parte, né, algumas experiências organizativas anteriores ao novo sindicalismo. Então, ela quer tentar explicar que antes do novo sindicalismo houveram algumas ações organizativas por parte dos professores, por parte dos docentes. E aí ela vai tentar fazer uma historiografia sobre isso. Mas antes da Constituição de 88, os professores se organizavam de 2 maneiras. Os professores da rede pública de forma associativista e da rede privada de forma sindical. E aí faz sentido. Eu e Sandra sempre ficávamos perguntando por que tanta adube e a gente não entendia isso. E por que o nosso é Cefet, né? E porque está explicado. Primeiro, é porque não podia, a lei não permitia, né, que os professores se organizassem na forma de sindicato. Teve um tempo que isso foi proibido, né? Então, por tradição, foi uma maneira que eles puderam. E aí também e aquele critério, né, como a Sandra falou também, né, do professor não se ver como forma proletária, tornou-se também uma questão não deixou de ser também, como é que eu vou falar, de uma forma mais glamurosa também. Não deixou de ser um pouco mais glamuroso também para eles se chamarem. Mas também foi proibido o termo, a palavra sindicato, o termo sindicato em algum tempo no passado. Bom, fazendo um recuo aí ao século XIX e início do século XX, né, começaram a haver algumas associações de auxílio mútuo, né, preocupado com isso de caráter reivindicativo do tipo sindical. E é interessante que já no próprio Brasil, né, Império, teve na Corte Imperial, né, Lemos, citado aí pela Kênia, Daniel Cavalcante Lemos, ele cita, né, um manifesto dos professores de escola pública, e na época homens ainda, né, citando, né, em 1870, não vedes que tratados professores como escravos, professores primários, né, só conseguireis moldar por eles uma sociedade indigna do século em que viveis. Então, os professores já na corte imperial, os professores primários já fazendo um manifesto, né, de serem considerados, né, como escravos. Então, já na corte imperial, eles se
sentiam, né, como empregados menores. Ainda, né, no período da Corte Imperial, havia um contexto de desorganização social do ensino público. É lógico que eram poucos os trabalhadores, né? A educação eram poucos para se organizar, mas havia um ensino dual também, e a classe dominante ela tinha acesso ao ensino superior e escolas secundárias, enquanto que a classe trabalhadora, dita trabalhadora, a escola primária e ao ensino profissional. Gente, educação do povo, e ainda pensando um povo ainda seleto, né? Porque se a gente for pensar, em 1888, apenas 250 mil estudantes, né, para uma população de 14 milhões de habitantes. Então, o déficit era muito grande. Em 1879, houve uma reforma, Leôncio de Carvalho, possibilitando, aí sim, o ingresso do magistério feminino, mas já com caráter sexista, né? Que as mulheres podiam atuar no magistério, principalmente no ensino primário, mas elas não poderiam ocupar cargos de chefia, de inspetoria. Então, já tinha um caráter sexista, né, totalmente, as mulheres não podiam ocupar cargos de chefia. E no final do século XIX, né, já começaram a ser instituídos aí os grupos escolares. Se a gente for lembrar, em todas as cidades grandes, cidades do interior, minha cidade mesmo, né, nas áreas centrais, tem os grupos escolares, né, e isso possibilitou algumas organizações de caráter mutualista por todo o território nacional. A gente vivia, com destaque até em Pernambuco, a gente vivia um estado sem uma previdência, né? Pode passar, sem uma previdência. Então, os professores começaram a se preocupar, né, em socorrer os associados com um auxílio funeral, um auxílio doença, então fazer esse tipo de associação, né? Então, já no Rio de Janeiro, então eles já tinham essa preocupação. O Estado não fornecia nenhum tipo de no início do século XX e no final do século XIX, esse tipo de assistência, né? Então, outros exemplos, isso no Rio de Janeiro, outros exemplos similares em São Paulo e no Rio Grande do Sul. De caráter um pouco diverso, tem a Associação Brasileira de Educadores, de ensino de educadores, enfim, não importa tanto. Ela era um caráter cultural, né? E de uma tônica diversa. Lembrando que o Rio de Janeiro, ele era já sempre foi considerado como um centro cultural, né? E esse manifesto, ele fez um manifesto pioneiro da educação e redigido por Fernandes Azevedo. Então, é interessante pontuar isso daí. Pode passar. Só para dizer que na Primeira República, né, um grande índice de analfabetismo, difícil dos professores, uma população muito analfabeta, poucos profissionais, difícil de haver mesmo uma formação sindical. Outra coisa, que a formação sindical brasileira ela foi originalmente determinada pela diversidade da classe trabalhadora no início do século XX, com influência dos movimentos anarquistas, a Revolução Russa de 1917 e a fundação do Partido Comunista do Brasil. A economia brasileira ela era agrária exportadora, né? A Primeira Guerra e a crise de 29 demonstrou que a economia brasileira estava falida, a classe dominante pedindo uma intervenção do Estado, né? E aí vem o primeiro governo de Getúlio, que faz aí, né, uma intervenção, pode passar, industrial, e também faz aquele grande acordo dos sindicatos com repressão, uma legislação trabalhista,
cria o Ministério do Trabalho, né? Forma aí o imposto sindical, mas e parece, né, que ele faz assim, que parece que faz, né, faz benesses para a classe trabalhadora. No entanto, não. Nada mais do que ele faz uma repressão, ele faz arrefecer a força do movimento sindical. Porque o movimento sindical, a classe trabalhadora, ela está fomentada a atuar, a brigar por seus direitos, né? Então, isso foi uma maneira de conceder, né, de fazer sindicatos pelegos, né, para arrefecer essa força da massa trabalhadora. Com a industrialização, pode passar. Com a industrialização, né, veio uma necessidade também de aumentar o ensino, né? Então, investir em ensino, né? O analfabetismo ele ganha a centralidade do debate, a ADELI, né, começa a atuar, faz um manifesto trazendo a pauta da universalização da educação, enfim. Os professores vão sendo considerados profissionais liberais, e os professores públicos aí começam a se organizar na forma associativista. Mas ainda assim, né, naqueles tempos ali, a questão salarial e baixa remuneração, né, é abordada com muita ponderação, né, por conta de todas as repressões que ocorrem. Pode passar. Não vou tomar muito tempo, não. Bom, aí veio o processo de feminização do magistério, né, com aquela história do sacerdócio, da vocação feminina, né, trazendo que ela é só meio expediente, que a mulher vai ter uma renda complementar, uma carga horária reduzida, comparada com a fabril. E a massa feminina começa a ocupar o mercado de trabalho docente, e as mulheres vão ocupando o mercado de trabalho, ocupando as funções, principalmente saúde, educação e alimentação, enquanto que os homens vão ocupando cada vez mais a esfera social, a esfera sindical e a esfera política, né? Essas esferas vão totalmente sendo, pode passar, ocupadas majoritariamente pelos homens. Então, embora a organização docente ela tenha um principal enfoque no sindicalismo, não é correto considerá-lo como uma única forma organizativa de professores, né? Objetivamente, a organização dessa categoria ela tenha dado somente após a década de 60. Quer dizer, anterior à década de 60, outras formas de organização ocorreram, né? É importante dizer, né, que em vários estados, na década de 40 e 60, algumas associações não foram constituídas. A Constituição de 46 legalizou a possibilidade da associação docente e outras foram surgindo. Pode passar também. Bom, o movimento, enfim, ele foi heterogêneo porque havia uma inexistência de um sistema nacional de ensino, né? Não havia um sistema curricular, não havia... nosso movimento... sempre houve um projeto, né, no Brasil de não deixar que nós nos organizássemos uma carreira única, né? Então, isso tudo foi um projeto, então a gente sabe disso, né? A Confederação de Professores Brasileiras foi a primeira experiência de se fazer uma organização de docentes nacional. Esse papel ele foi vanguardista dos professores paulistas, né? E ele foi um movimento de esquerda, tá? E de enfrentamento já da ditadura. É importante também falar que no breve governo do João Goulart, né, houve uma mobilização importante aí das classes dos professores, né? Mas lembrando que o golpe de 64 minou todo esse trabalho, assim como o golpe militar, ele veio e apagou todos os sindicatos, houve intervenções aí, pode passar,
em todos os sindicatos, não só dos professores, pode passar, não só dos professores, inclusive alguns, né, foram presos, tiveram seus direitos cassados, né? Enfim, o golpe militar teve esse papel mesmo, né? As organizações docentes universitárias, então, começaram a tomar corpo mesmo na década de 60, por meio das associações docentes denominadas ADs, né? E na década de 60 foi muito importante, porque começou a haver a primeira EDB, uma campanha para a escola, a defesa da escola pública, a massa trabalhadora, né? Todos os setores começaram a perceber que os outros países da América Latina estavam à frente do Brasil, não só com relação ao analfabetismo, com relação aos cursos universitários, com relação a tudo, né? E o movimento docente teve atuações políticas diferenciais, né? E outras associações de cunho reivindicativo, acadêmico, científico e cultural, e algumas associações, inclusive múltiplas, né? Com ambos, né? Ou com triplos, né? Pode passar. É importante também destacar o apoio que a Sociedade Brasileira de Pesquisa da Ciência, né, a SBPC, teve, pelo seu caráter científico, né, foi um polo aglutinador para discutir a universidade, sediou vários encontros de várias ADs, e ela teve uma tentativa de unificar o movimento docente. O primeiro ENAD aconteceu em 79, em São Paulo, já com a participação de 24 ADs, né? Associações docentes, né? E o segundo ENAD já foi sediado na Universidade Federal de Goiás mesmo, a primeira greve nacional nas instituições de ensino superior. E aí vieram as eclosões aí das greves no Brasil, né? Várias eclosões de greve. E aí chega o período, a última etapa, que é chamada o novo sindicalismo, que vem no final da década de 70, que é caracterizada por lutas de classes, né, 78, 79, que eles chamam de final da década de 70, que já vem aí a crise do golpe civil-militar, aquela conciliação, a transição não é suficiente para agradar a classe trabalhadora, né? Ela não é suficiente para arrefecer as insatisfações da classe trabalhadora, a transição proposta pelos militares, vinha uma alta inflação, o milagre econômico, né, de milagre não tinha nada, né? Já tinha acabado, enfim, também, né? Então, o ciclo de greves teve um período que foi descrito aí por alguns autores citados, 6.593 greves. A greve de 78 teve meio milhão de trabalhadores, no ano seguinte, 3 milhões, em 79. Então, o novo sindicalismo ele não pode ser considerado como uma estreia, né, das reivindicações da classe trabalhadora, isso é muito importante, né? Porque, se assim fosse, não precisava, isso é muito importante, não precisava do populismo, né, do getulismo lá, do pacto, né, lá de Getúlio, não precisava do golpe militar, das intervenções, né? Então, é importante. Só que o novo sindicalismo, pode passar, ele inaugurou um modelo diferente de greves, né? Então, isso é importante dizer. Porque, assim, houveram greves no período, houveram repressão, né? O golpe empresarial militar fez intervenção nos sindicatos, né? Os líderes eles mais combativos tiveram direitos políticos cassados. Isso são provas, né, de que as universidades não foi diferente. Eu contando o caso das PUC, as PUC estavam sob intervenção militar, né? Na época do golpe militar, em 78, 79, as PUC estavam sob intervenção militar. Eu vivi isso, eu lembro disso. Então, pode passar.
E o novo sindicalismo, não houve inovação, se não houve inovação na combatividade, porque outros movimentos também foram combativos, mas houve inovação no tipo de ação, né? Foi um sindicalismo autônomo, com novas formas de relacionar com a base, com inovação nas estratégias, né? Aí, greve pipoca, operações padrão, vaca brava, operação tartaruga, os piquetes, né? Então, os líderes mais combativos tiveram... e ainda assim, né? Lembrar também que o Lula, que eu estou repetindo, mas é importante, surgiu aí o Lula, né? O grande destaque para o Lula, o surgimento aí das greves do ABC do Lula, uma grande liderança, um grande expoente desse tipo de greve aí do novo sindicalismo. Ele é um grande líder, né? E ele foi, assim, um ícone até para como é que fala, o movimento do novo sindicalismo para os professores. É importante falar, né, ainda dentro da greve, dentro do movimento do novo sindicalismo proletariado, né, do geral e não dos professores, da CONCLAT, que o destaca, né, nesse texto, nesse primeiro... Estou acabando, viu, gente? A Conferência Nacional de Classe Trabalhadora, que foi um evento pró-CUT, que aí faz a Central Única dos Trabalhadores, só que o bloco São Bernardo, né, São Bernardo, faz a CUT com dirigentes do PT. Mas uma ala não fica satisfeita, né? E essa ala que não fica satisfeita são os partidos comunistas e as pessoas ligadas ao NR8. A CONCLAT era a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. Aí eles fizeram a Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora, que chama CONCLAT, mas depois virou CGT para conseguir captar o imposto sindical. Então, não houve, reforçando que não houve inovação na combatividade, porque outrora, né, outros também foram. E, por fim, né, nesse movimento aí todo, surge o Andes, em 1980, o surgimento da Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, de classe nitidamente sindical, porém de forma associativista. É isso. Não sei se alguém presente quer se manifestar agora, antes do próximo capítulo. Ana e Milney, por favor, se manifeste, se quiserem falar. Eu posso falar. Gostaríamos de ouvir o seu depoimento, Ana. Não, assim, né, a Catalin fala, assim, né, termina na fundação do Andes, né, em 81, e é interessante pensar, né, eu, com essa minha idade avançada, conheci, né, o professor Oswaldo Maciel, que foi o primeiro presidente do Andes, né, e ele dizia assim que eles estavam pensando, né, um nome para o sindicato, e que ele é catarinense, né? Ele era da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele saiu andando na praia pensando um nome para o Andes. E aí, de repente, ele se deu conta que ele estava andando. Aí ele falou, pode ser Andes, sabe? O nome do sindicato. E aí ficou Andes, né? E a gente, hoje, né, já pensa na nossa seção sindical, né, com o nome do Sindicefet. Mas a nossa seção sindical, ela foi criada, né, como AD seção sindical, era AD-Cefet, né? Não sei se a Delson lembra disso, Suzana, era AD-Cefet. Me lembro, sim. Me lembro bem. Lembra disso? E a gente funcionava assim, a gente chama de aquário, né? Que era mesmo, parecia um aquáriozinho,
em frente à Caixa Econômica Federal, né? Assim, eu me lembro da primeira greve que eu participei do Andes, assim, que foi uma greve em que nós, docentes, né, naquela época, né, da carreira de primeiro e segundo graus, não ganhamos nada. E houve uma indignação generalizada, assim, vamos sair do Andes, que o Andes não nos representa. E eu estava entusiasmadíssima com o Andes, porque eu vinha de uma relação com o Simpro, e eu achei o Andes, né, interessantíssimo pelo fato dele se organizar pela base. Ana, isso era que ano? Isso foi 92. Entende? 92, não. 92. E aí eu fiquei, 91, 92, tá? E eu fiquei entusiasmadíssima com isso, pensando assim, né, que interessante esse sindicato. E assim, eu falei, mas a gente tem que dar um jeito de se inserir, né, como docentes dessa carreira de uma forma mais efetiva nesse sindicato. E a gente atuava muito como um adendo da PUB-BH, né? Então, nós não íamos nos eventos, nós nos informávamos sobre as deliberações do evento via a PUB-BH, e assim, éramos mesmo, né, um anexo da PUB-BH. E eu e um grupo, né, Libério, começamos a ficar muito assim, né, insatisfeitos com essa forma de atuação, né, da DCFET. E sei que teve uma discussão, vai ter um CONAD do Andes, e então a gente vai receber as informações via, né, a PUB. Aí nós falamos, não, nós vamos no evento. Nós temos que participar do evento. E aí foi um reboliço na Assembleia, porque isso não estava previsto, e acabou que, então, se vão, a gente não tem dinheiro para pagar passagem de avião. Aí nós falamos, não, nós vamos de ônibus, era no Ceará, Fortaleza. Aí Libério e eu falamos, não, nós vamos de ônibus. Mas, assim, por sorte nossa, a PUB-BH nos deu a passagem. E nós fomos para o evento. E aí, assim, eu fiquei encantadíssima com o Andes, assim, né? Porque o Simpro era, né, uma outra relação muito descolada da base. E ali, assim, eram discussões, primeiro, assim, de uma profundidade, né, política que me encantou e que contribuiu demais para a minha formação. Assim, eu tive uma certeza, assim, uma convicção de que esse era o sindicato no qual nós devíamos, né, de fato, continuarmos, né, sindicalizados. E continuamos, e aí começamos a participar de todos os eventos do Andes, até uma inserção nacional, assim, bastante regular, e fomos criando esse vínculo com o Andes e nos descolando, assim, dessa relação de ter as informações via a PUB-BH, né, que é a seção sindical da UFMG, nessa época filiada ao Andes, mas com muitas brigas dentro do Andes, muitos conflitos. Do ponto de vista, assim, da nossa inserção, né, como seção sindical no Cefet, eu acho que tem, né, a nossa história é muito relevante, né? E assim,
E aí a gente tem que destacar a luta, né, contra a reforma né, do ensino técnico, né, que eu acho que foi uma luta que a vitória se deve em grande medida ao sindicato, a questão do estatuto, a questão das lutas que a gente está levando agora, né, contra a reforma da educação profissional, contra a reforma do ensino médio. O plebiscito da ALCA também, eu estava no Cefet, achei muito importante a participação. Da ALCA, contra eleição de diretores, né, contra a escolha de diretores que não tinham sido eleitos pela comunidade, porque inicialmente era uma lista sêxtupla, né? A comunidade votava, o conselho fazia uma lista, inicialmente com 6 nomes, e o ministro podia escolher qualquer um dos nomes, ou outros, ou outro, né? Depois passou a ser uma lista tríplice. E assim, na minha trajetória no Cefet, por 2 vezes, o MEC escolhe dirigente que não tinha sido o mais votado. Um foi Luiz Fernando, né? E o outro, né, foi Carlos Alexandrino. Isso também foi uma luta interna, assim, né, muito relevante, embora a gente não tenha conseguido reverter, né, essa situação. Mas isso foi muito traumático para a instituição, né? Extremamente traumático. Isso gerou, né, um sentimento de decepção muito forte, né? Quando eu participei da diretoria do Andes, eu senti que tinha um movimento para ser feito dentro do Andes, que era um movimento de reconhecimento dos docentes, né, da nossa carreira dentro do Andes. Porque no Andes só se falava assim, as universidades, porque os docentes das universidades. E eu fiquei lá como um ferrinho de dentista dizendo assim, os docentes das instituições de ensino superior. Toda vez que vinha universidade nos textos do Andes, eu pedia para mudar. E isso foi incorporado de alguma forma, né? A greve de 2001 que eu participei, né, como diretora, foi a greve do Andes que só docentes da nossa carreira ganhou alguma coisa, que foi a incorporação, né, a regulamentação da GID, que era uma gratificação de incentivo à docência. Nenhuma outra, foi uma greve longa, né? Claro, a gente teve ganhos políticos. Um dos ganhos foi assim, né, impedir a candidatura do Paulo Renato, que era o ministro da Educação, que se colocava já como um possível candidato, né, às próximas eleições presidenciais. E a nossa greve, ela foi uma greve de profunda assim, denúncia sobre as condições das instituições, né? E isso gerou um desgaste, né, na figura do Paulo Renato, e ele acaba não se candidatando. Mas, do ponto de vista do ganho, né, econômico efetivo, só os docentes da nossa carreira tiveram esse ganho, né? E isso, eu acho que já né, demonstrou assim, que o Andes já incorporava, né, de uma forma mais efetiva os docentes da nossa carreira, né? E como né, ainda, né, pauta dessa greve, depois que essa greve termina, criaram-se comissões para discutir pontos, porque a gente fez um acordo de retorno com discussões de pontos
de pauta que não tinham sido considerados, né, pontos de pauta da greve. E uma comissão, foi uma greve da educação federal, né, não foi só do Andes, né, que nos Cefetes, né, naquela época todos eram Cefetes, os institutos naquela época eram Cefetes, eles não tinham ainda essa denominação de institutos, queriam, por conta dessa traumática eleição de dirigentes que não tinham sido escolhidos pela comunidade, queriam o fim da lista tríplice. E a gente criou uma comissão para negociar isso. Essa comissão, ela na verdade, ela começa efetivamente os trabalhos já na gestão, né, do Lula, e a gente começa a fazer essa discussão com né, Ibáñez, né, que era, naquela época, presidente da Centec, chamava Centec, né, e ficamos quase 1 ano e meio nessa discussão e conseguimos, né, acabar com a lista tríplice, né, e garantir eleições diretas para né, dirigente do Cefetes. Né? Eu acho que isso foi uma vitória né, considerável e uma vitória né, da nossa greve. Né? É interessante, né, resgatar um pouco assim, todos esses ganhos históricos das nossas greves, né? Que eu acho que isso, recorrentemente, sai da memória das pessoas. E toda vez que a gente vai pensar em greve, assim, sempre aparece um argumento que é assim: nós nunca ganhamos nada nas greves. Nós só ganhamos nas greves. Todas as conquistas nossas, sejam conquistas, né, de cunho, né, econômico, assim, aumento de salário, né, incorporação de gratificação, ou né, vitórias, né, de cunho político, que significam democratização né, das nossas instituições e defesa das nossas instituições, porque se não fossem essas greves, essas instituições já estariam privatizadas por dentro há muito mais tempo. Né? E acho que essas lutas aqui, né, antes mesmo do antes, né, a luta contra o acordo McBride, né, que evitaram e evitam, né, ou impedem isso, melhor dizendo. Né? Então, na verdade, eu acho que essa atividade que vocês estão realizando, eu acho que é da maior importância, porque é a possibilidade da gente resgatar essa história, né, e de mostrar o papel fundamental que o sindicato exerce na defesa da instituição, né, na defesa da nossa categoria, né, e na defesa de projetos de sociedade, né, para o nosso país. Então, acho que é uma atividade da maior importância, né? Eu acho que tem que louvar essa diretoria por essa iniciativa né? E que eventos dessa natureza né, que a gente continue a realizar. Né? Eu tenho uma história longa para contar, mas se eu ficar aqui contando toda essa história, eu vou impedir que as outras pessoas, né, se expressem. Né? Então, eu paro por aqui. Afirmar, Ana, que falar um pode falar minutinho sobre a Ana? Então, eu tenho o maior respeito e admiração pelo trabalho da Ana, como professora e como sindicalista. A história do nosso sindicato se confunde um pouco com a história da Ana, porque assim, ela fez parte desde o começo, né, e teve um papel importantíssimo na inserção, né, do Sindicefet no Andes, porque eu sou testemunha de como era a nossa luta para
toda vez que falava instituições federais de ensino, incluía a gente. E hoje, Ana, para nosso orgulho, né, não se fala mais isso. Aí fala os nomes, Cefetes, institutos. Então, assim, mas foi uma luta, né? Eu acho importantíssimo a sua participação e eu acho assim, sabe, que você precisava registrar essa história, Ana. O livro da Cássia, que eu queria que o Adelson comprasse um para você, porque conta a história do Andes, a gente se vê nesse movimento. Por isso eu estava te perguntando das datas, sabe? Porque, relendo agora, eu fui na apresentação da autora, né? Da Quênia, num evento do Andes. E eu fiquei encantada na facilidade que ela tinha de colocar a história do Andes. E aí eu gostei tanto que eu comprei um livro para mim e um para o Adelson. E eu queria muito que ele comprasse um livro para você, porque o livro é fantástico, sabe? Fala assim, pontua todas as coisas. E como prêmio, eu ganhei da página 49, deixa eu ver aqui, a 183 para falar, sabe? Então, pois é, mas eu vou ser breve porque eu não preparei slide, porque eu não tenho nem condição. Eu falei para o Adelson hoje, todos os parágrafos são importantes, todos, né? E deixa eu ver aqui o que é mais. Sobre os ganhos das greves, há uns 4 anos atrás, tinha pregado na parede do Andes as conquistas, né, das greves. E como você falou, eu até falei aqui sobre os ganhos, não só financeiros, mas políticos. Então, esse levantamento já existe, eu vivo tentando obter. É um resumão, Ana, mas é muito legal. Teve pregado nas paredes do Andes, sabe? E, assim, então agora eu vou começar. Eu posso começar a apresentação ou você vai pedir mais gente para falar, Adelson? A ideia era dar prioridade para as falas. Então, o Milnei e o Eduardo, se vocês tiverem a vontade para falar, só abre o microfone. Pode falar à vontade. E se quiserem acompanhar, Milnei abriu o microfone. Pode falar, Milnei. Não. Boa noite a todos, né? Na verdade, eu apenas digo aqui que eu não tenho um envolvimento histórico com o Sindicefet, né? Mas de um tempo para cá, eu venho me envolvendo mais, né? Eu tenho participado das assembleias e quero apenas aqui deixar um depoimento também na direção de que o papel do sindicato agora é mais do que nunca necessário, né? Nós temos enormes desafios daqui para frente, né? Uma eleição para 2022 que será muito turbulenta em todos os aspectos. Então, novas lutas virão. E, nesse sentido, o papel do sindicato se torna cada vez mais necessário e oportuno. Eu aqui deixo os parabéns ao Sindicefet, né? E, enfim, desejo que o Sindicefet tenha, para os próximos anos, uma atuação cada vez mais forte e que a base se fortaleça. É isso. Obrigado. Valeu, Milnei. Muito bom. Vou passar a palavra para a Suzana. Na sequência, se você quiser falar, você abre o microfone, Eduardo. Vamos lá, Suzana. Então, só retomando aqui a fala da Ana, os ganhos de greve são assim, da história mesmo, né, Ana? Porque o que a gente ganhou, a gente vem perdendo assim, rapidamente. Então, muita gente não sabe nem o que a gente ganhou, porque já perdeu, né? Mas, enfim, sobre o livro, né? Eu já falei que é um trabalho muito bom, que eu acho que devia ser assim, obrigatório para o estudo sobre esse livro nas sessões sindicais para todas as pessoas que estão iniciando no movimento sindical ligado ao Andes, sabe? Que compreender a luta é saber muito a história também, sabe? Porque as coisas que a gente defende hoje são de longa data, né? Então, desde que o Andes começou,
em 81, né? Depois da greve de 80, que era dos docentes, mas que ainda não estavam unidos, né? Através do sindicato, que eram colegas, e o título é assim: Andes, do novo sindicalismo à ruptura com a CUT. A consolidação do movimento da Andes ao Andes, porque era uma associação e virou um sindicato. Então, a greve de 80 e a fundação do Andes. Éramos colegas, hoje somos companheiros de luta. Por quê? A partir do Andes, viramos todos companheiros, né? E não uma luta quase que individual, não é? Então, assim, esse longo capítulo, né, trata de todas as greves, dos ganhos, e, assim, muitas das vezes a gente não teve ganho salarial, mas muitos ganhos políticos, né? Então, começa a história com essa greve, né, de 80, e daí surgiu o Andes, que foi fundado em 80, fundado assim, né, criado em 81. A primeira eleição da diretoria foi feita num congresso ou CONAD, não sei. Então, a partir daí, já estávamos no Andes. Estávamos, não, porque o Cercado ainda não estava. A greve de 81 gerou a reformulação da carreira, mas sem o diálogo com a categoria. Enfim, foi um ganho. Já nessa época, a expansão do ensino superior privatizado já começou a ser evidenciado. Em 68, 54,5% das matrículas eram públicas. Em 71, as privadas já eram 55%. Se elas eram 45% antes, em 71 já eram 55%. Em 74, 61,4%. Em 80, 64,3%. E hoje nós estamos com menos de 10%, se não me engano. As matrículas nas escolas públicas superiores são pequeníssimas e ainda assim ficam querendo privatizar mais ainda, né? Passar o dinheiro público para a iniciativa privada para acabar de transformar em mercadoria, né? Então, a greve de 81 impediu que as autarquias se transformassem em fundação e enquadrou os docentes admitidos após 79 como docentes, né, das instituições federais. A greve de 82, qual que era a pauta? Defesa do ensino público e gratuito. O movimento se posicionava contra as políticas que visavam a transformação da educação em mercadoria. Gente, olha quanto tempo em 82. Bora lá. Das divergências nas concepções no Andes, surgiram as correntes, né? A primeira corrente foi a corrente do Andes AD, autônoma e democrática, né? A participação do Andes, né, no conclave, por falta de ampla discussão e articulação do movimento docente com o movimento dos trabalhadores. Olha, desde quando que não nos entendemos como trabalhadores, né? Aí a dificuldade de entrar para a CUT. Por quê? Porque não nos entendíamos como trabalhadores, né? Na greve de 82, a pauta principal contra o ensino pago nas instituições públicas. Aí fala que a saída da greve foi uma derrota nas reivindicações salariais. Em 80 e 81, o movimento docente e o estudantil foi um obstáculo para a expansão das políticas de privatização em curso desde os anos 70. Com o final dessa greve, dessa última que eu falei, o MEC apresentou o Programa de Avaliação da Reforma Universitária com o objetivo de retornar
a reestruturação ao que foi antes. Então, o MEC já inventou uma nova forma, né, de retroagir nas conquistas. Em 84, o Andes participou do Comitê Nacional Pró-Diretas, muito legal, defendendo a redemocratização da sociedade através do restabelecimento das eleições diretas, né? Então, faço ideia como que foi conturbado esse tempo. A gente, como docente, engajado numa luta, né, que era pela redemocratização do país. Nesse contexto, ocorreu a mais longa greve e de maior confronto com o governo. De 15 de maio a 7 de agosto de 84. Em 1º de agosto, o MEC cortou os salários, né? E aí começou a desmontar a greve. A transição política em curso, apoiada pelos militares, derrotou a luta pelas diretas já. E deu-se, a partir das eleições indiretas, via colégio eleitoral. Foi assim que foi eleito, né, o presidente, que não passou nas diretas já. A categoria apontava que o discurso de como é que fala? Ser liberal, né, gente? Tinha que ser aceito como forma de dar continuidade ao governo, e aí já começa a disputa, né, com a Central dos Trabalhadores. As conquistas salariais de 85, que a gente teve um reajuste de 85%, e o MEC assumiu o compromisso da criação de um plano de carreira. A explicitação das divergências no Andes gerou a disputa eleitoral e a convergência crítica à CUT. Os setores oposicionistas ao governo Sarney eram maioria da entidade, mas houve a primeira disputa eleitoral, a chapa 1, que era mais ligada à CUT, e a chapa 2, a CGT, e venceu a chapa 1, mais ligada ao PT, né? O debate em torno do processo constituinte cresceu e não estou entendendo o que eu escrevi. Os movimentos sociais lutavam, né, pela ampla participação social no governo. Em 86, por iniciativa do Andes, também é muito legal, foi criado o Fórum Nacional da Educação na Constituinte, transformando em Fórum Nacional em Defesa, transformado, né, em defesa da escola pública. Em 86, o governo avança na política de privatização da geração de conhecimento no Brasil. Suzana, você já completou seus 10 minutos. Tá? Não é possível. Então, isso tudo veio evoluindo, e aí a CUT se posicionando de forma contrária ao que o Andes defendia, e demorou N encontros tanto para filiar quanto para desfiliar, né? E assim é a nossa história, porque tudo que o Andes faz, o Andes sempre pela base, é a partir de muita discussão, né? Então, voltando aqui, em 2004 saímos da CUT, e em 2006 entramos para a CSP, com muitas críticas, mas é o que mais se aproxima dos nossos pensamentos, né? Então, olha, gente, não tem jeito, precisa de ler isso aqui, porque é emocionante. Cada palavra que está escrita aqui. Como a Ana participou desde o início do Sindicefet, eu participei do Andes desde
94, que eu entrei para o Sindicefet. Então, muito disso aqui, muito que está no livro, né, me remeteu às lutas que a gente teve juntos, né? E o que eu digo há muito tempo e até hoje eu digo, o Andes me representa, né? Eu tenho um orgulho enorme das nossas bandeiras, tanto do Sindicefet quanto do Andes, porque eu acho que é um sindicato extremamente democrático, dá um trabalho do caramba, porque a gente tem que discutir, rediscutir, né? Mas eu aprendi no Andes a ouvir, a respeitar e a defender a posição majoritária e vencedora. Se eu perder, eu vou assumir a decisão da categoria. E eu me emociono com isso, porque eu amo e defendo o nosso sindicato, tanto o Sindicefet como o ANS. É isso. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu não estou em Belo Horizonte, eu estou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vim pelo nascimento de uma neta. Oh, que bacana. Mas aí estou aqui dando um apoio para minha filha, que é professora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mas aí, assim, para não tomar muito tempo, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de participar do Sindicefet e dizer que essa diretoria também me representa. Eu admiro vocês pelo trabalho que vem fazendo. A minha participação tem sido mais à distância, mas eu estou voltando a Belo Horizonte agora no dia 15 e, com certeza, vou estar mais com vocês nos atos, nas atividades todas que vocês têm promovido, né, que o Sindicefet tem promovido, aí na Cabana, em tanto lugar que eu acompanho à distância, mas estou assim, orgulhoso. E com relação à fundação do Sindicefet, que a Suzana demandou aí da Ana, eu quero dizer para vocês que nós participamos dos primeiros momentos da criação do Sindicefet, né? A primeira diretoria provisória com o professor Walter Licínio, e depois veio o professor Dalmo, da Física, eu creio que o Adelso trabalhou com ele lá na Física e tudo, que foi o Dalmo foi o primeiro presidente eleito do Sindicefet. Mas com relação ao Andes, a entrada nossa no Andes, nós, nesse princípio, tentávamos ver para onde ir, e aí tinha um grupo dentro do Sindicefet que era favorável a gente ir para uma coisa, na época, que se chamava Andef, que era ligado aos como é que chama? Seria o Sinasef de hoje, mas a Andef era de professores de escolas técnicas. E nós já tínhamos o entendimento que o Cefet, naquele tempo, já tinha ensino superior, né? E que o Andes provavelmente nos representasse mais. E aí teve toda uma disputa interna aí no Sindicefet, que alguns professores ainda estão aí até hoje, que defendia essa ida para a Andef, mas ganhou em discussão, em assembleia, ganhou o Andes, o Sindicefet ir para o Sinasef. Então, eu fui o primeiro diretor do Sindicefet. Não, Libério. Oi? Ir para o Andes. Perdão, para o Andes, perdão. E eu, então, fui o primeiro diretor do Andes, do Sinasef, perdão, nossa confusão. Eu fui o primeiro diretor do Sindicefet a participar da diretoria nacional do Andes, em 92, 93, por aí. Então, é mais ou menos isso, muita luta, participei de quase todas as gestões aí, e cheguei a ser presidente aí do Sindicefet, e me orgulho muito essa história toda do Sindicefet, e inclusive o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu acho que é mais ou menos isso. É um fato importantíssimo que eu participei ao vivo e a cores, né, que foi
aquela assembleia famigerada na sede da CUT, em São Paulo, quando foi criado o PROIFES. A gente tentando entrar, e foi uma luta, e do Sindicefet, naquele momento, eu me lembro, estava eu e a professora de matemática e do Cefet, a professora Tatiana, né? Nós dois participamos desse momento histórico também, aonde nós fomos impedidos por seguranças truculentos de entrar naquela assembleia que teve voto por procuração, aonde então foi criado o PROIFES. E me lembro que o senador, à época, o Eduardo Suplicy, né, estava conosco na batalha para tentar entrar lá dentro, mas não conseguimos. Então, isso é um dos momentos assim importantes que o Sindicefet participou na luta do Andes. É meio que isso. Muito obrigado, Libério, pela sua presença. Um dos objetivos dessa atividade era criar esse espaço para ouvir militantes do presente e que participaram de toda a história do Sindicefet. Então, a fala de todos, mas especialmente sua e da Ana, são especialmente significativas. Uma vez feita a apresentação geral da obra da Kênia Miranda, feita pela Sandra, e traçado o percurso histórico do movimento docente, desde o final do século XIX, até os anos do governo Lula, e aí nesse histórico, né, destacando a criação do Andes como associação e depois a conversão do Andes como sindicato após a Constituição de 88, com toda a história de lutas, a Kênia Miranda encerra o seu trabalho, né, o seu texto, encerra o seu livro, com 2 capítulos discutindo a natureza do trabalho docente. Então, um dos capítulos que ficou por minha conta, que eu vou compartilhar na tela aqui com vocês, é este aí, ó, Lutas por Educação no Brasil Recente, é o título do livro, né, da Kênia Miranda, e eu fiquei de apresentar, então, fazer uma breve apresentação do capítulo A Natureza Sócio-Histórica do Trabalho Docente. A Kênia Miranda, ela apresenta, né, discute o lugar social ocupado pelos professores e procura discutir esse lugar social com base em 2 vertentes. A natureza desse trabalho na sua dimensão sócio-histórica e a inserção desses trabalhadores, de nós docentes, na luta de classes. Essas 2 vertentes, elas podem ser um pouco mais desenvolvidas da seguinte forma, né? Quando você se propõe a discutir a natureza sócio-histórica do trabalho docente, você está buscando compreender as relações da escola com a totalidade social, entender o contexto em que se desenvolve o trabalho docente, por quais reestruturações ele passa e que características definem o caráter contemporâneo do professor como trabalhador. Então, você faz um percurso histórico, mas com esse tipo de reflexão. As relações da escola com a sociedade, o contexto em que o nosso trabalho se insere e por quais modificações ele vai passando ao longo do tempo. Quando você discute a natureza do trabalho docente do ponto de vista da luta de classes, você vai enfocar a ação permanente do capital, que busca transformar a educação em mercadoria, que propõe uma formação aligerada para os trabalhadores, de acordo com as necessidades produtivas e de exploração do mercado, e que coloca sempre o professor numa condição de expropriação do conhecimento. E onde se insere aí o movimento docente? Ele se insere numa luta que resiste a esse processo, e é nessa luta de resistência, de busca de um outro projeto de escola e de sociedade, é que nós, docentes, nos constituímos como classe. Então, são essas 2 vertentes, né? A natureza sócio-histórica do trabalho docente e a luta de classes, e tentando entender o lugar social do professor, da professora, pensando nessas 2 perspectivas. A Kênia Miranda caracteriza o trabalho docente, faz 4 caracterizações que eu considero importantes. Primeiro, é a gente ter consciência, clareza que nós somos assalariados, que nós não dispomos de meios de produção para realizarmos o nosso trabalho. Precisamos de uma escola para trabalhar, né? Sem a escola não há exercício da docência. E que nós temos sido submetidos a uma crescente perda do controle sobre o nosso processo de trabalho. E o fato de nosso trabalho ser predominantemente intelectual não implica que nós vamos ter uma autonomia no exercício da docência. Sempre é colocado, né, que na perspectiva do exercício da docência a gente tem uma autonomia para criar, uma autonomia para planejar o nosso trabalho, para concebê-lo e executá-lo. Mas aí vem a questão,
temos tempo para criar, temos condição para criar, mas não temos o tempo necessário para planejar e executar essa criação, conceber, considerando a intensificação do trabalho docente. E o nosso planejamento, se existe uma possibilidade da gente planejar, ele é bastante condicionado ao controle externo das avaliações, ele é condicionado pela falta de condições de trabalho e pela fragmentação do trabalho coletivo dentro da escola. Quer dizer, o meu planejamento ele não se executa apenas pela minha vontade, pela forma como eu concebo e desenvolvo a docência. Ele é influenciado pelo trabalho de outros professores. E se você não tem na escola uma organização de trabalho que privilegia o trabalho coletivo, o seu planejamento fica muito limitado, a sua incidência sobre o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, sobre a formação dos estudantes, fica bastante restrita, né? Então, que autonomia exatamente é essa? É bem verdade que se a gente compara a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a Rede Estadual, a Rede Municipal, nós da Rede Federal ainda temos um grau de autonomia considerável se comparado com a Rede Estadual e Municipal, onde muitas vezes em algumas escolas o professor realmente adquire a condição de um mero executor de um plano que ele propriamente não elaborou. E aí você tem uma alta restrição de autonomia. Mas mesmo no nosso campo, né, no contexto da Rede Federal, nós temos sofrido uma crescente perda de autonomia pela intensificação do trabalho, e é só ver, né, a luta contra a Portaria 983, que é uma luta contemporânea que tenta aumentar a carga horária didática da carreira de ABTT. Né, nós estamos conseguindo revogar essa portaria, mas o que ela busca? Aumentar a carga horária didática, intensificar o trabalho, de modo a dificultar que a gente possa exercer com autonomia e articulação o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o argumento do texto da Kênia é que essa autonomia ela é cada vez mais restrita, né? Como eu disse no slide anterior, a gente vem perdendo progressivamente o controle sobre o nosso processo de trabalho. Outra caracterização interessante do capítulo é a caracterização do nosso trabalho como um trabalho imaterial, no sentido de que nós não produzimos mercadorias para serem diretamente vendidas no mercado. Porém, nós produzimos livros, materiais didáticos, videoaulas que podem ser apropriadas no sentido de favorecer o acúmulo do capital. E temos essa característica, né, que é imaterial porque não existe uma separação entre o exercício do ato educativo e o seu resultado na promoção de oportunidades de aprendizagem, na interação presencial com os estudantes. Porém, essa dimensão, que é bastante específica do nosso trabalho e que o torna imaterial, ela vem sendo progressivamente ameaçada pelo ensino à distância, porque o ensino à distância ele realmente cria uma situação de objetivação do nosso trabalho, ele cria muito claramente essa separação entre o exercício do ato educativo e o seu resultado. Quando você gera videoaulas, quando você gera materiais para EAD, quando você cria a figura do professor tutor, que já é uma precarização do trabalho docente, você vai criando essa separação, e vai aumentando essa condição de expropriação do trabalho docente. Então, a questão da EAD nas escolas é uma questão bastante complexa, que merece muita discussão, porque ela, na verdade, abre o caminho para aprofundar a expropriação do nosso conhecimento, a perda de controle sobre o nosso processo de trabalho, né, e tirar uma característica importante do nosso trabalho, que é essa não separação entre o exercício do ato educativo e o resultado desse ato na promoção de oportunidades de aprendizagem para os estudantes. Outro aspecto importante do capítulo que eu queria destacar é a ideologia do trabalho contemporâneo, que é caracterizado pela Kênia Miranda a partir do trabalho da Sônia Hummert. São aspectos que eu acho que todos merecem bastante discussão e desenvolvido no texto, aqui eu estou apresentando de forma sintética, que é a ênfase no individualismo e substituição dos conflitos estruturais pelos interpessoais, a construção simbólica de culpados fora da esfera macropolítica, a focalização no mérito, segundo a lógica do mercado, a atribuição de caráter superlativo ao presente, a valorização da descontinuidade, da empregabilidade, o apelo à competitividade, a centralidade da lógica mercantil como determinante e explicativa da realidade. Um exercício bacana de fazer, que a gente não vai poder desenvolver tanto aqui, é pensar assim, que aspectos dessa ideologia do trabalho contemporâneo incidem mais fortemente no trabalho docente. Eu diria que a competitividade, o individualismo, essa focalização no mérito, elas são aspectos que marcam muito o exercício da docência atualmente, especialmente na nossa rede federal, que cria bastante dificuldade para a construção de lutas coletivas no plano sindical. Os editais de pesquisa, a maneira como o trabalho docente, a articulação ensino, pesquisa e extensão é avaliado e valorizado, ela fortalece, ela
dá uma dimensão mais destacada para o trabalho individual do professor e o afasta dos espaços coletivos de construção de conhecimento, dos espaços coletivos de luta, que garantem uma educação de qualidade para toda a sociedade. Quer dizer, tem sido difícil trazer os docentes para a discussão, para os espaços coletivos de luta sindical. E eu acho que essa caracterização do trabalho contemporâneo, com a ênfase no individualismo, a focalização do mérito, do reconhecimento pessoal pelo trabalho, e essa competitividade que os editais de pesquisa colocam, e você ter que ter uma certa produtividade anual para ter o trabalho reconhecido, e tudo isso gera um contexto que afasta o professor dos espaços coletivos de construção de conhecimento e de luta, no caso aí do plano sindical. Mas cada um desses aspectos, né, é bem desenvolvido no texto e mereceria uma discussão mais aprofundada. E, especificamente, quanto ao trabalho docente, na medida que ela faz um percurso histórico, que eu não vou descrever aqui, né, que ela vai, então, mostrando a relação da escola com a sociedade e como é que essa relação vai alterando o contexto do trabalho do professor e promovendo reestruturações nesse trabalho, ela chega numa caracterização atual. E ela chama atenção para o crescimento expressivo do quantitativo de professores, a intensificação da jornada, a flexibilização das formas de contratação, a ampliação da competitividade e a precarização das condições de trabalho. Se nós pensarmos a reforma administrativa que hoje está para ser votada, né, no Congresso Nacional, e contra a qual nós temos lutado diuturnamente, ela realmente ela vai incidir exatamente nesses aspectos, né, da intensificação da jornada, da flexibilização das formas de contratação com a extinção do regime jurídico único, né, e aí criando a perda da estabilidade. Ela vai, ao empresariar a educação, ela vai aumentar essa dimensão da competitividade e vai abrir condições para que, na lógica do mercado, as condições de trabalho do professor sejam cada vez mais precarizadas. Então, se isso já está acontecendo, se uma reforma como essa que está proposta pela PEC 32 for aprovada, esses aspectos que caracterizam o nosso trabalho e que dificultam, né, e que impedem o exercício e a produção e a construção de uma educação pública, de qualidade, socialmente referenciada, essas características tornam esse projeto de educação pública cada vez mais distante. E é também bom lembrar que também há uma diferenciação grande, né, dos contextos de trabalho. Se você considera a rede federal de educação profissional e tecnológica, as universidades, se você considera as redes estaduais de educação e as redes municipais. Esses aspectos são mais intensos nas redes municipais e estaduais e menos intensos no nosso contexto de trabalho da rede federal. Porém, eles estão presentes e vão ficando cada vez mais presentes. Então, são características contra as quais nós temos que lutar. Daí a importância das construções coletivas no plano da luta sindical. E ela também chama atenção, a Kênia Miranda, nesse capítulo, sobre as contradições da categoria docente na sua compreensão como classe trabalhadora. Na medida em que nós nos consideramos assalariados não manuais, muitos de nós se distinguem ideologicamente, por consequência politicamente, da classe operária. E muitos se colocam e se veem dentro de um sindicalismo de classe média, do qual faremos parte, né, e que seria um sindicalismo fundamentado na ideologia meritocrática. Ou seja, por mérito, né, por termos alcançado a condição de professores da rede federal, por uma trajetória meritocrática, que certamente existe sim o esforço do professor, a busca de se qualificar e de buscar um espaço de trabalho com melhor condição, mas isso é utilizado muitas vezes para nos colocar fora da condição da classe trabalhadora, como um conjunto, né, uma categoria profissional à parte. E isso é bastante problematizado no capítulo, né? E a gente tem problematizado isso no plano sindical. Quer dizer, essas características, sermos assalariados não manuais ou com um trabalho predominantemente intelectual, a dimensão manual está presente, né, e essa trajetória, né, de uma formação pessoal, de ganhar espaços de trabalho mais qualificados, isso não nos coloca numa condição diferenciada da classe trabalhadora, porque somos assalariados, porque não dispomos dos meios de produção para inserir o nosso trabalho, nós dependemos de uma escola para trabalhar, e porque, na verdade, nós não temos o controle do nosso processo de trabalho. E o texto apresenta os seguintes caminhos de superação. Primeiro é romper com essa ideia que separa trabalho manual e não manual, como elemento de inserção de classe. Primeiro que mesmo um trabalho predominantemente intelectual, ele ainda vai ter uma dimensão manual presente.
E essa separação não deve ser elemento para nos caracterizarmos como classe. A outra perspectiva, que eu acho que envolve a luta sindical de uma forma permanente, um trabalho de base consistente, é conferir centralidade às experiências de luta, no complexo e contraditório movimento de construção da identidade de classe e das formas de manifestação dessa consciência. É uma consciência inconclusa, que está sujeita à transformação, ou seja, é um processo permanente de formação sindical, de discussão, de tentar ganhar a consciência dos nossos colegas, de nós nos percebermos todos como classe trabalhadora, e que isso se faz nas experiências de luta. E tentar sempre chamar atenção para como que o contexto do nosso trabalho é um contexto de expropriação do conhecimento. E esse é o principal fator de proletarização, é o principal fator que nos caracteriza como classe trabalhadora, combinada à condição econômica de assalariamento. Finalmente, com base no trabalho do Antunes e do Alves, Ricardo Antunes, bastante conhecido, a Kênia apresenta esse conceito de classe social, que eu acho que é um conceito que a gente deve trabalhar com ele para pensar o nosso trabalho. A classe social compreendida como a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda de sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores manuais diretos, incorporando também a totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo, que vende sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário. Se a gente pensa a classe social nessa perspectiva, nós docentes estamos inseridos na classe trabalhadora e precisamos nos articularmos, trabalharmos juntos pelas lutas, tanto que melhoram as nossas condições de trabalho, quanto aquelas que pensam a sociedade no sentido amplo de produzir mudanças efetivas para o bem do conjunto da sociedade, para a distribuição da riqueza por aqueles que a produzem, que são os trabalhadores. Então, eu acho que esse é um grande desafio, da gente construir uma identidade de classe dentro do movimento docente. E esse, certamente, é um papel fundamental do sindicato, das diretorias sindicais, do trabalho de base que ela deve fazer. Eu queria encerrar essa apresentação chamando a atenção, destacando um aspecto que eu percebo quando eu participo do Congresso do Andes, que me chama muita atenção, que é o fato do Andes ser um sindicato em nível nacional, dele ter uma presença em todos os estados da federação. Então, a capacidade de mobilização que o Andes tem, a capacidade de construção de lutas, que tanto podem fortalecer as nossas condições de trabalho, a nossa carreira, as condições de desenvolvermos uma educação de qualidade, socialmente referenciada, tanto nesse sentido mais específico do nosso trabalho, mas das lutas sociais gerais. Se nós conseguimos, como diretoria sindical, de fato, ter uma base que participa do processo sindical, esse é o grande desafio, mas se a gente consegue, a partir das sessões sindicais, espalhadas por todo o país, numa articulação de um sindicato nacional coeso nacionalmente, a força dessa luta é muito grande. E eu acho que o que nós estamos percebendo com a PEC 32 nesse momento, a luta que nós fazemos em Brasília, em articulação com outras entidades representativas dos servidores públicos, mostra a capacidade de luta que nós temos se a gente consegue se articular em nível nacional. E esse é um potencial de mobilização do Andes que a gente não pode perder, que ele é histórico, ele foi construído historicamente, ele tem que ser muito valorizado, e a maneira dele ser reconhecido e valorizado é que cada direção de seção sindical tem um compromisso, primeiro, com o trabalho de base, com assembleias representativas, o que é o grande desafio que eu vejo hoje no Sindicefet, da gente construir um conselho de representantes amplo, consolidado, que represente os departamentos, que possa repercutir as pautas nas assembleias, que a gente possa ter assembleias mais participadas. Na medida em que a gente faz esse trabalho, a gente vai estar na luta, construindo possivelmente essa identidade de classe com os docentes. Então, essa é a parte que me ficou para apresentar, e essa reflexão que eu quero trazer nesse dia de hoje, em que nós estamos discutindo a história do Sindicefet na trajetória de luta do Andes. Obrigado. Colegas, boa tarde. Dando continuidade à apresentação do livro Lutas por Educação no Brasil Recente, da Kênia Miranda, eu vou comentar um pouco sobre as transformações contemporâneas no mundo do trabalho e no processo docente colocado pela autora. E aí ela começa uma contextualização com a crise capitalista de 1973, que foi popularmente conhecido como a crise do petróleo. Essa crise ela levou à necessidade de reestruturar a produção, bem como uma maneira de pensar a sociedade, foi a chamada restauração do capital.
que basicamente consistia em alterar as relações sociais com a intervenção do Estado em favor do mercado e, ao mesmo tempo, convencer a classe trabalhadora dessa lógica, né? A rigidez do Fordismo, aquele modelo de gestão de produção e do trabalho, que ainda era predominante na época, né, baseado ali nos trabalhos de Ford, Fayol e Taylor, ele tornou-se incompatível com as expectativas traçadas para a nova etapa do desenvolvimento capitalista. O Estado interventor, as conquistas trabalhistas tornaram-se obstáculos ao novo momento econômico e desfavoráveis na correlação de forças de capital e trabalho. Essa crise ela evidenciou a necessidade de criação de novos métodos de expansão que garantissem a funcionalidade e reprodução sociometabólica do capital. Então, métodos baseados em conceder pequenos benefícios para a classe trabalhadora, a fim de arrefecer a luta de classes, né? O chamado estado de bem-estar social, que basicamente criava a ilusão de que o sistema social do capital pudesse ser efetiva, duradoura e definitivamente controlado. Então, esse ambiente ele gerou uma sociedade, né, um momento de acomodação do movimento sindical. Ao mesmo tempo, né, que você passou a ter aquela crença de um capitalismo humanizado, e uma outra característica marcante foi a ampliação do consumo de massas para aquela produção excedente, né? A face mais visível que nós tivemos disso aí foi o movimento chamado toyotismo, né? Que, enfim, era um modelo de gestão também, gestão e controle do trabalho, vindo do Japão, com a produção voltada à demanda de consumo, né? E não mais aquela produção em série. A diversidade da produção, trabalho operário em equipe, flexibilização das funções, no melhor aproveitamento do tempo, estoque mínimo, terceirização. Isso aí, a consequência foi uma reestruturação produtiva que interferiu diretamente no debate educacional, né? Em particular na educação profissional. Era a preparação do trabalhador para essa nova estrutura de trabalho, né? E, com isso, nós passamos a ter uma ofensiva do capital na área educacional, né? Com o objetivo de intensificar a exploração dos trabalhadores, o capital recompôs esse processo produtivo de forma a não alterar a subordinação do trabalho ao capital, mas camuflá-la, né? Mantendo a alienação do produto. Então, passou-se a ter aquele controle ilusório dos trabalhadores, né? O envolvimento subjetivo com o espaço de trabalho, de modo que ele se sinta responsável, um sócio, um colaborador, né? Mas, na verdade, cuja única propriedade é a sua força de trabalho, né? Então, o trabalhador ele passou a receber um status, digamos, gourmet, né? Ele passou a ser um associado, um parceiro, um colaborador, né? Enfim, corromperam-se termos que são usados aí nas ciências sociais aplicadas, né? Para justificar ou para tentar justificar o que é essa nova reestruturação, né? E aí o capital acabou reformulando também algumas categorias explicativas de realidade, que a autora coloca como o foco no individualismo, a construção simbólica de culpados fora da esfera macropolítica, o foco no mérito, na conformidade, aliás, o foco no mérito em conformidade com a lógica de mercado, né? O caráter superlativo do presente, valorização da descontinuidade, da empregabilidade, a competitividade, né? E a lógica mercantil como a lógica regente, determinante e explicativa da realidade, né? Como resultado, né, o número de trabalhadores precarizados, terceirizados, subcontratados, expandiu como parte integrante desse novo modelo produtivo. O contingente feminino ele aumentou nos trabalhos precários e de menor qualificação, e a lógica baseada naquela fartura do exército laboral de reserva, ou seja, aquele contingente de desempregados que eram mantidos pelo sistema para pressionar os trabalhadores que estavam na ativa. Nas décadas de 90 e 2000, o quantitativo de professores ele cresceu expressivamente, né? A gente já comentou isso aí um pouco mais atrás da nossa apresentação, quando a gente falou do interesse do mercado
pela educação, né? Pela profissão de docente. E foi marcado pela intensificação de jornada, flexibilização das formas de contratação e ampliação da competitividade quanto aos resultados. Aí na educação superior, a concorrência de editais, a diminuição do quantitativo de funcionários, o aumento da relação docente-discente, a vinculação de verbas aos resultados obtidos em pesquisas, reduziram a atuação docente à esfera da competitividade. Então, esse aí é o panorama que foi traçado pela autora, né? A asfixia financeira do sistema educacional pelas políticas neoliberais, ele resultou em precárias condições objetivas de trabalho e abriu espaço para o financiamento da educação pública, buscas de parcerias com o mercado e geração de produtos a partir da relação de produção de conhecimento e a sua mercantilização. Nesse contexto, então, a autora ela faz a seguinte análise, tá? Os indivíduos isolados, eles só formam uma classe na medida em que têm que manter uma luta comum contra outra classe. A centralidade entre as duas classes e os seus papéis protagonistas, né? Então, a gente tem a classe que tem a força do trabalho explorada na produção, o proletariado, e a classe que detém a propriedade dos meios de produção, a burguesia. No debate sobre essas classes, né, e especificamente em cima da chamada classe média, que a gente deve focar, pois é nesse lugar da estrutura social que os professores se consideram, né, conforme, inclusive, o Adelson, né, já apresentou no capítulo que ele acabou de falar com vocês aí. Tá? Então, o caráter improdutivo do trabalho, o controle sobre outros trabalhadores, a função de direção, função de gestão, né? O exercício do trabalho intelectual, ou seja, esses elementos eles demarcariam limites ideológicos entre o trabalhador intelectual ou o trabalhador não manual, né? E o trabalhador manual. Aí, nesse aspecto, o mérito da profissão de professor, ele passou a ser firmado também por oposição a um suposto demérito de outras profissões ou do trabalho manual. Então, é o caso da professora, né, cuja dignidade ela é negada pelo Estado capitalista, mas ela procura afirmar essa dignidade protestando por ganhar menos que uma empregada doméstica. Ou, no caso, um professor, né, quando vitimado pelo Estado, ele compara o seu salário com o motorista de ônibus. Então, o mérito da minha profissão é firmado em cima do demérito de outras profissões. Né? Então, com isso, os professores eles integram uma classe média que comungam com a ideologia dessa classe média, né? Uma forma organizativa do caráter político ideológico liberal e reformista. Bom, nessa abordagem, o sindicalismo, né, ele assume a defesa do chamado salário relacional, ou seja, a defesa de que não é só o poder aquisitivo do salário, mas também a posição relativa que o salário do professor ocupa em determinada profissão, né? E o quanto que ela deveria ocupar dentro de uma escala social de profissões, concedida pelo meritocracismo. Né? Então, assim, a conclusão que a autora coloca, né, é o seguinte, é não tomar como ponto de partida e de chegada a separação entre trabalhadores manuais e trabalhadores não manuais como elemento determinante da inserção de classe. A unidade de classe ela deve ser ela deve se dar mesmo na diversidade de cada processo de trabalho. As camadas médias de emprego, assim como a classe trabalhadora, ela não possui qualquer independência econômica ou ocupacional, ela é empregada pelo capital, não possui acesso ao processo de trabalho ou aos meios de produção fora do emprego, deve renovar os seus trabalhos para o capital incessantemente a fim de se subsistir. Né? A classe trabalhadora ele incorpora a totalidade do trabalho social e coletivo, que vende a sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário. Né? E, nesse aspecto, a identificação e a consciência de classe ela não são processos mecânicos vinculados ao lugar que a profissão ocupa na estrutura social, e tampouco resultado de uma ideia individual, mas sim como produto da sua luta. Né? Então, é nesse aspecto e nesse contexto que a autora ela traz esse referencial
no que tange a transformações contemporâneas no mundo do trabalho e o nosso processo docente. Bom, com relação às considerações finais, né, que são colocadas pela autora, ela faz, digamos assim, uma síntese, né, desse movimento sindical e a participação do Andes dentro desse contexto. Então, ela coloca que a partir das greves, como as que deram origem ao Andes e outros trabalhadores, né, de educação básica espalhados pelo Brasil, o movimento docente ele se consolidou como força política no cenário brasileiro ao longo da década de 1980. O longo processo de construção da entidade nacional ela revelou o caráter fragmentado da educação brasileira, que nunca consolidou um sistema nacional de educação e nem avançou na unificação sindical. O direito de sindicalização nosso, né, dos servidores públicos, ele somente foi conquistado pela Constituição de 1988. O Andes ele tornou-se o Sindicato Nacional no final da década de 1980 e trabalhou para a construção da CUT. O acúmulo organizativo da classe trabalhadora ao longo da década de 1980, ela sofreu os ataques políticos da política neoliberal e da reestruturação em curso no mundo do trabalho, conforme a gente já contextualizou. O Andes, como outros sindicatos docentes, atravessaram os anos 1990 e 2000 realizando lutas que enfrentam o projeto capitalista de reforma do Estado e também a conversão da educação como mercadoria. O Andes ele realizou a maioria das greves na década de 1990, com os setores do funcionalismo público federal, lutas contra a reforma do Estado, enfrentamento da política neoliberal que visavam a privatização das estatais, a flexibilização das formas de contratação de servidores públicos, a lógica empresarial como modelo de administração pública, lutas que conseguiram reduzir parte considerável da política privatista das instituições federais de ensino superior, né? Porém, com derrotas no que tange à educação geral, as disputas em torno da Lei de Diretrizes Básicas da Educação e no Projeto Nacional de Educação. Nos anos 1990, as lutas tiveram um caráter muito mais defensivo, restringindo-se ao recuo parcial de políticas propostas pelo próprio governo. Os professores eles foram perdendo autonomia e controle do processo de trabalho, subjugados a avaliações externas, ao aligeiramento da formação docente, à flexibilização das formas de contratação, gratificações e produtividade. Nos anos 2000, a CUT ela abandonou a perspectiva de construir-se sobre bases organizativas democráticas e desvinculadas do Estado, passando a se transformando, né, em uma central negociadora. O Andes, enquanto sindicato nacional, garantiu o processo de desfiliação à CUT, de forma, né, que isso aí resultasse em uma clara inserção na reorganização da classe trabalhadora no Brasil. E o Andes ele decidiu se filiar-se, então, ao Conlutas e permanecer na busca de um processo de unificação do conjunto de trabalhadores e setores populares, pautados na luta contra o governo e as contrarreformas. O Conlutas foi fundado em 2006. Então, o Andes ele se construiu na disputa com setores que possuíam a visão do professor como um trabalhador especial, né? E acabou que o Andes permaneceu como um sindicato de docente, né? E sem qualquer horizonte de debates em torno da unificação com servidores técnicos administrativos. Então, meus caros, minhas caras, esse aí é o que a gente conseguiu ler, o que a gente conseguiu sintetizar em relação à visão que a autora coloca no final do nosso livro. Um abraço a todos. Olha, gente, agradecer muito a presença de vocês e agradecer as falas da Clarissa, do Igor, do Milnei, do Libério, a Ana que já se retirou, né? E, enfim, agradecer. Foi uma iniciativa, nós estamos aprendendo a fazer essas coisas, né? Acho que valeu a pena, então
desejar uma boa noite a todos e todas. Sou cruzeirense, mas os atleticanos estão em festa, né?